Boa tarde a todos, meu nome é Allan Kardec, sou professor de Física e a ideia desse vídeo é trabalhar de uma maneira rápida os conceitos iniciais de calorimetria. E a primeira coisa que é importante a gente lembrar é o que é calor. Como que eu vou entender a palavra calor? Calor é uma energia térmica em trânsito que vai fluir de um ponto, de um corpo de maior temperatura, para um ponto, para um corpo de menor temperatura. Isso é calor, é uma energia em trânsito, energia em movimento. E para nós aqui na termologia, é importante você perceber que existem dois tipos de calores, tá certo? Que é o calor sensível e o calor latente. Comecemos pelo sensível. O que é o calor sensível? É a quantidade de calor que um corpo absorve ou que ele cede, que vai acarretar única e exclusivamente variação de temperatura. O calor que provoca ele aquecer, ou seja, aumentar a temperatura, provoca ele diminuir a temperatura, ou seja, resfriar, tem um nome, calor sensível. Já o calor latente, ele tem uma outra característica, é a quantidade de calor que o corpo absorve, é a quantidade de calor que o corpo cede, que vai provocar, que tem como objetivo apenas a mudança de estado físico. E olha que interessante, quando ele muda de estado físico para nós, não há variação de temperatura. Então, no calor latente ocorre a quantidade de calor que provoca a mudança de estado físico sem provocar mudança na temperatura. Então, quando eu falo de calor sensível, que é aquele primeiro calor que eu falei com vocês, eu tenho que entender que ele depende de alguma coisa. A quantidade de calor que o corpo vai absorver, se eu falando de que um corpo vai absorver, eu tenho que falar da massa que o corpo tem. Então, mas será que essa quantidade de calor que ele absorve não depende do tipo do material? Depende. Porque se eu estiver analisando a quantidade de calor que faz um quilo de água aquecer, não é a mesma quantidade de calor que tem como a mesma consequência um quilo de ferro aquecer. Ah, então depende do material? Depende. Essa letrinha C significa, chama calor específico. Então aqui vai ter um slide só para a gente poder entender ele. E delta θ é a variação de temperatura. Então a quantidade de calor depende da massa do material, do calor específico e da variação de temperatura. Essa é a quantidade de calor, o quê? De calor sensível. Essa equação é tão importante, tão relevante, que ela tem um nome, chama equação fundamental da calorimetria. Equação o quê? Fundamental da calorimetria. Presta atenção, rapaz, ó. Olha para mim, olha para isso aqui, essa equação importantíssima. Equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor igual a mc delta θ. O pessoal gosta de falar assim, que macete. Uma maneira boa de você guardar aí o que seria a equação Q igual a mc delta θ, que macete, tá certo? Avançando, temos que entender o que significa calor específico. Calor específico é o Czinho da equação. O que seria esse Czinho, esse calor específico? É a quantidade de calor absorvida ou cedida por 1 grama de uma determinada substância que vai provocar a variação de temperatura em 1 grau Celsius. Deixa eu explicar isso de uma maneira melhor. Imagina que aqui a água. A água está ganhando calor. 1 grama de água, para poder levar a temperatura em 1 grau Celsius, precisa de absorver 1 caloria. Por isso está escrito aqui, ó, 1 caloria. O gelo, olha aí, depende do estado físico. O gelo, que é água sólida, para 1 grama de gelo variar a temperatura em 1 grau Celsius, ele precisa absorver meia caloria. O alumínio, para poder 1 grama de alumínio variar a temperatura em 1 grau Celsius, ele precisa absorver 0,21 calorias. Em resumo, o calor específico está relacionado com o tipo do material. Com o material, ele me dá a quantidade de calor que 1 grama dessa substância tem que absorver para elevar a temperatura em 1 grau Celsius. Tá certo? Fácil, tranquilo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Só mandar um e-mail, tá certo? Vamos conversando. Capacidade térmica de um corpo. Olha que interessante. A capacidade térmica de um corpo, ele vai me relacionar a quantidade de calor que esse corpo tem que absorver pela variação de temperatura. Então, ele me dá a quantidade de calor que o corpo deve trocar para sofrer uma variação em
1 grau Celsius. Lá no calor específico eu falei que era uma função do material, né? Aqui a capacidade térmica, você vai ver aqui no próximo quadrinho aqui, que a capacidade térmica é o produto da massa vezes o calor específico. E é fácil você perceber isso dentro da equação fundamental da calorimetria. Então, lá o calor específico ele foi na função da substância. Aqui, ó, a capacidade térmica, que nós vamos representar pela letra Czão, ela é uma função da quantidade de matéria. Função de quem? Da quantidade de matéria. Ou seja, eu estou analisando a capacidade que 1 grama tem de água e a capacidade térmica que 1000 gramas tem de água para poder absorver ou perder uma determinada quantidade de calor. Uma função da quantidade de matéria. Tranquilo? Fácil até agora. E para encerrar, e não menos importante, um dos princípios mais importantes da termologia, dessa parte de calorimetria, que é o princípio das trocas de calor. O que esse princípio está me dizendo? Que em um recipiente termicamente isolado, a soma algébrica das quantidades de calor é constante, é igual a zero. Isso quer dizer que a quantidade de calor que um corpo cede tem que ser absolutamente igual à quantidade de calor que os outros corpos vão absorver. Então, se o sistema está fechado, a quantidade de calor que um ganha é igual à quantidade de calor que o outro cede. Tá certo? Vamos ficando por aqui. Vamos resolver alguns exercícios. E à medida que nós formos avançando nos exercícios, eu vou acrescentando mais teoria para a nossa matéria. Tá ok? Forte abraço para você.